2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segundo Coríntios, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, está entre esse meio aí. Amém? Amém. Misericórdia para alguém? Alguém não achou? Diaconisa Clemilson achou? Oi? Amém. Glória a Deus. É o único versículo e diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Aleluia. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esse momento tão especial, Pai, em que será pregada a Tua palavra, será ministrado aos nossos corações, que o Senhor venha com a Tua unção, Pai, com o Teu poder, ó Deus, distribuindo sabedoria, ó Pai Santo e Poderoso, abrindo o entendimento espiritual de cada um, para que possamos compreender tudo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Em nome de Jesus te pedimos, amém, e graças a Deus, amém. Glória a Deus. Diácono Jefferson, faz o favor aqui antes de eu entrar na palavra. Podem sentar. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estamos fracos é quando estamos fortes. E por que isso, né? O apóstolo Paulo, foi dado a ele uma credencial de apóstolo. E o título dessa ministração é As credenciais de um servo de Deus. As credenciais de um servo de Deus. Quem é servo de Deus? Amém. Servo é aquele que serve a Deus, né? Ele serve a Deus. Vocês sabem que eu sou presidente do conselho, lá nós damos muitos cursos, né? Então lá quando a pessoa se forma psicanalista, terapeuta, juiz de paz, nós temos esse curso também, temos o curso de capelão. A pessoa faz o curso e ela recebe, ela precisa se afiliar ao conselho para poder exercer a função, né? Ninguém pode sair falando, eu sou capelão, eu sou psicanalista, eu sou médico, e não tem comprovação. Não pode dizer que é. Precisa comprovar que é, não é verdade? Então tem um conselho, a pessoa se afilia ali, e ela então é otorgado a ela a prática, o exercício daquela função. Amém? Nem todo mundo que faz o curso, nem todo mundo que se credencia, pode-se dizer que ele é um excelente profissional, pode? Não. Surgem o que dá ao conselho, né? Com exceção da OAB, que tem o curso e tem a prova para passar e só entra para o conselho se passar na prova. Quer dizer, faz a faculdade, depois tem que fazer a prova da OAB. Com exceção deles, outros conselhos não têm prova. Então, o que aprova ao conselho de afiliar, né, é o certificado, é o diploma. Amém? Mas isso não mostra que a pessoa tem excelência no que faz, né? A gente vê aí várias pessoas
A gente vê vários capelães fazendo um monte de bobagem, a gente vê vários médicos fazendo bobagem, né? E assim como na igreja, as igrejas que não são registradas, elas não seguem, fica assim como clandestina, né? Elas não seguem os parâmetros normais de uma igreja. Você, para participar de uma igreja, participar do ministério da igreja, é necessário ser recebido na igreja, é necessário ser aceito na igreja, e aí é como se fosse uma filiação. Você recebe a credencial. Quem tem a credencial da Igreja Evangélica Resgate e Vida aí? Isso mostra que você pertence à Igreja Evangélica Resgate e Vida. Você é membro, você faz parte do corpo de Cristo na Igreja Evangélica Resgate e Vida. Isso te dá o quê? Direitos, né? Para mostrar, se houver você viajar, você for para algum lugar, se você alguém pedir, mas você é de onde? Eu sou da Igreja Evangélica Resgate e Vida. Se alguém precisar saber sobre você, vai ligar para a Igreja Evangélica Resgate e Vida. Às vezes até empregos, quando querem evangélicos, liga para saber se realmente é da igreja, né? Então a credencial, ela vem para testificar a função, aquilo que você é. Só que se nós não nos esmerarmos em fazer o melhor na vida secular, você se forma e você não se esmera em fazer o melhor, você vai ter danos por isso, não é verdade? E aí você já se formou, você já saiu da faculdade, ou já saiu do curso, e aí é você e você, para poder executar as suas tarefas. Você pode fazer outros cursos para melhorar, não é verdade? Para se esmerar, para ter mais conhecimento, você pode fazer, mas muitas pessoas não fazem, fica naquilo e naquilo mesmo, e aí as coisas vão crescendo, vão ficando ultrapassado aquilo que você fez, e a pessoa não consegue o quê? Uma vida abundante. Porque você precisa buscar sempre se aperfeiçoar, não é verdade? E a não ser que você faça outro curso. Já na vida espiritual, você precisa conhecer o quê? A palavra de Deus. Você precisa de quê? Você precisa de congregar, porque está escrito, congregar é como de costume. A congregar tem que ser um costume, não é de vez em quando, é um costume, porque Deus manda congregar, né? A Janete até deu uma pincelada aqui, né? É que a gente busca poder, aqui a gente busca a presença de Deus, a gente adora a Deus, a gente louva a Deus, e a gente aprende a palavra de Deus para crescer na graça e no conhecimento. A gente precisa jejuar, vocês já estão cansados de saber disso. Quem jejua pela sua vida? Não precisa levantar o braço, mas você jejua pela sua vida? Você jejua pela sua família? Precisa fazer culto em casa, sim, de preferência toda semana. Mas se não, pelo menos de 15 em 15 dias, precisa. Não é para fazer igreja, não é para montar uma igreja, é para ganhar almas para Jesus e para trazer a presença de Deus para o seu lar. Né? A igreja primitiva, eles faziam culto em casa. Então, a escola, para você ter a credencial de cristão, você precisa eternamente, até o dia de que Deus vai te chamar, de estar na presença de Deus, de estar aprendendo de Deus, de estar jejuando, porque o jejuar e o buscar poder de Deus é para você ter autoridade espiritual sobre o quê? Principados e potestades. Porque quem não serve a Deus está servindo ao diabo. Não tem meio termo, eu sirvo um pouquinho a Deus aqui e sirvo um pouquinho ao diabo lá. Não. Ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. Ninguém é dono da sua própria vida. Deus nos dá inteligência para poder tomar algumas decisões, mas se você não coloca diariamente Deus na tua
na tua casa, no teu trabalho, se você não chama a presença do Espírito Santo, se você não chama a presença de Deus em tudo que você vai fazer, né? Chamar o Espírito Santo, vai comigo, não me deixa sozinha. Espírito Santo, ó, eu quero fazer isso. Espírito Santo, ó, amanhã vai ter isso. Eu, todos os dias, eu coloco aquilo que vai acontecer, que eu estou programada para fazer e peço a direção de Deus. Se o Senhor não for comigo, não deixa acontecer. Isso é viver uma vida espiritual. Não dá para a gente dizer que é espiritual estando somente congregando. Se você lá fora não tem uma vida espiritual, você não está servindo de fato. Quem está entendendo aí? Não está buscando o poder de Deus. Porque para você ter credencial de filho de Deus, você precisa ser espiritual. É como o apóstolo Paulo diz: vivo não mais eu, não é a minha vontade, é a vontade de Deus, mas Cristo vive em mim. Amém? Cristo vive em mim. Todos nós, amados, Deus, todos nós, todos vocês que estão aqui foi chamado por Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma história. Você tem uma história. Quem não tem história de vida aqui? Todos nós temos. E a vida espiritual, viver uma vida espiritual, ter uma vida espiritual com Cristo, formar na academia de Cristo, vamos dizer assim, né? Ele chama aquele que tem história. E você tem uma história. A sua história com Deus não depende de cultura, não depende de gênero, não depende de formação nenhuma. A tua história com Deus, eu estou falando da vida espiritual, amém? Depende somente da sua fé. A sua história com Deus não depende do que você faz secularmente. Secularmente é dado os dons para que a gente possa sobreviver nessa terra. Para que a gente possa construir uma família, para que a gente possa guiar uma família com poder, com a direção de Deus, para que a gente possa ter capacidade para estudar e assim a gente trabalhar. Deus nos dá esses dons. Mas a nossa história com Deus é que faz a diferença. E ela não depende de você falar bonito, não depende de você falar certinho, não depende de você ter cor, porque todos são feitura de Deus. Então vai depender exclusivamente da sua fé em Deus, para que você construa uma história com Deus, de uma vida com Deus. Quem está entendendo aí? Amém, Jesus. E você, amados, tem um chamado. Assim como o apóstolo Paulo foi chamado para o ministério e recebeu uma credencial de apóstolo, você tem um chamado. A questão é, Paulo aceitou o chamado dele. Você aceitou o chamado de Deus? Você tem aceitado o chamado de Deus? Ele chama, já disse, não é pela cultura, não é pela inteligência, mas é pela fé. Ele chama. Esse chamado, quem faz é o próprio Deus. Esse chamado para a obra, para viver uma vida espiritual, porque você se forma em qualquer cadeira. Antigamente a gente chamava cadeira, né? Hoje chama aqui. Cadeira era o curso que você queria fazer, né? Você se forma em qualquer profissão, para facilitar. E você, quando alguém precisa daquilo que você sabe fazer, você se prontifica. Você se prontifica, não, eu sei fazer. Aí você pega um cartão e dá. Mas quando alguém precisa de você, tua credencial de cristão, credencial de servo de Deus, de filho de Deus, se você não tem autoridade do Espírito Santo, você não atende o seu chamado, você não cresce na graça, no conhecimento, você não aprende, você não tem uma vida
vida espiritual, na hora de orar, você vai pedir para outro orar. Você vai chamar pastor para orar. Porque você não sente a presença do Espírito Santo em você para ter essa fé de orar. Por isso, estamos buscando o poder de Deus, avivamento. Porque a igreja precisa ser avivada, precisa crescer. Você não precisa depender, o pastor ele tem autoridade sobre as ovelhas? Tem. Mas na hora do sufoco, a Janete ia esperar me chamar ou chamar qualquer outro pastor para ir lá e orar? Hã? Isso foi uma prova que Deus te deu, Janete. Deus te botou a prova da necessidade de tudo que você falou e da necessidade de ter autoridade espiritual para ali estar orando e profetizando sobre a vida da pessoa. E foi o seu pai. Está dando para entender, amados? Então o chamado, quem faz é o próprio Deus, não é o pastor que chama, não. Porque o pastor que chama por quem ele quiser, aí pode fazer panelinha e não vai ter o poder de Deus, porque Deus não está autorizando. É Deus que chama. E não é pela capacidade, volto a dizer. Não é pela sua capacidade, não é pela sua filosofia de vida, não é por nada disso. E sim pela unção que será derramada sobre a sua cabeça. Quando você entende o chamado e você segue o chamado. Ele derrama a unção dele sobre você. Não é um título. Não é um título. É uma unção. É a unção que vai despedaçar todo o jugo. Aquele que é chamado por Deus e aceita o chamado de Deus, Deus derrama unção sobre ele. E essa unção não pode ser desprezada. Essa unção não pode ser jogada fora, porque é desprezar o Espírito Santo, porque quem está derramando a unção em todo o tempo é o Espírito Santo. E quando a gente não põe o pé na rua, ao invés de ser espiritual em qualquer lugar, na igreja ou onde você for, você está desprezando o Espírito Santo. E se você aceita, ele vai te capacitar, ele vai te dar condições. Ele vai dizer assim: abre a tua boca que eu cá a encherei. Como você vai abrir a sua boca e como ele vai encher a sua boca se não tiver a palavra escrita no teu coração? Se não estiver escrito em você, se você não lê a Bíblia, se você não estuda a Bíblia, se você não aprende a palavra, você não vem EBD, você não quer saber de seminário, você não quer saber de ler a Bíblia todos os dias, de ter essa comunhão, porque a Bíblia é uma conversa com Deus, é ouvir Deus. Ou será que você entra e sai da sua casa, não fala com a sua mãe, com o seu pai, ou com a sua esposa ou esposo, com filhos? Não tem a conversa, não tem a intimidade. Cada um entra e sai e não fala com ninguém. Tem casas desestruturadas que acontece isso. Quando você vê o marido já saiu, quando você vê a mulher já saiu, quando você vê o filho já foi embora, e não dá nem tchau, nem oi. Ó, tô indo. Simplesmente sai. Isso é errado. Assim como é errado você não ter um relacionamento de conversa com Deus todos os dias. Então, voltando, ele é que vai te capacitar para ser usado por ele. A credencial de crente, amado, não é só para você frequentar a igreja. É para você aprender no exercício que ele passa para nós e executar esse exercício diariamente. A questão é, será que você aceita o chamado? Será que você aceita o chamado? Salmo 81:10 diz: abra a tua boca que eu quero encher. Como vai encher se você não aprende a palavra de Deus? Como você na hora vai lembrar que a palavra está ou concordando com o que você quer fazer, ou está discordando daquilo que você quer fazer? Como você vai abrir a boca para alguém que precisa ouvir uma palavra naquela hora e você não conhece a palavra de Deus? Você vai falar de você mesmo, e isso não traz unção, isso não
não traz sobre você a unção do Espírito Santo? Você não só tem uma história com Deus, como você tem um chamado de Deus. Todos nós temos chamado para o chamado para pregar a palavra é para todos, mas a função dentro da igreja é para alguns, não é para todos, mas todos têm chamado. E você também tem propósitos. Alguém tem propósito aqui? Todos nós temos propósitos na vida, não é verdade? Mas esse propósito, amado, precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Quando você recebe, se você quer a credencial de filho de Deus, você precisa estar alinhado com Ele. Porque não dá para viver dois juntos se há o quê? Desacordo. Não há. Não dá nem para ter um relacionamento com Deus se você não está de acordo com a palavra de Deus, se você não está de acordo com os propósitos de Deus. Você vai poder fazer porque você tem o livre-arbítrio, mas não significa que você está atendendo o chamado, não significa que você está em obediência com Deus, porque você pode acreditar no que você quiser. Até acreditar que o que eu estou falando aqui não é verdade. Porque você não lê a Bíblia, você não sabe. Mas se você ler, você vai ver que eu estou falando a verdade. Mas você pode acreditar no seu achismo, mas o seu achismo não vai mudar o que Deus está declarando que é para fazer. As nossas vontades pessoais, se não somos seres espirituais, estamos na carne, não quer dizer que seja verdade. Você não tem verdade absoluta sobre nada, porque a palavra de Deus diz que você e eu não somos nem donos da nossa própria vida. Ele é o nosso dono. Amém. E Ele faz como apraz a Ele. Aleluia. E bem-aventurado é aquele que crê, e que obedece e que segue. Então, Deus tem propósitos na sua vida. Agora, os propósitos de Deus para você sabe quais são? Você sabe se os seus propósitos estão alinhados com o propósito de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Você tem criado uma história com Deus? Você tem atendido o chamado dEle para compreender qual é o propósito dEle na sua vida? Ou será que você é aquele crente, como eu digo, bombeiro, né? Crente que só tem relacionamento com Deus na hora da angústia, na hora do sufoco, chama Deus para apagar o incêndio. Todo dia você sai de casa, você trabalha, você faz um monte de coisa e esquece do Espírito Santo. Esquece que Deus está ali, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Você esquece que Deus está ali. Você não chama a presença de Deus. Você decide fazer uma faculdade, você decide ter filho, você decide casar, você decide fazer tantas coisas, mas você não diz: Senhor, a minha vontade é essa e a sua. Se for que tudo corra bem, você não ora, você não chama a presença dele para direcionar, você simplesmente acha que é bom e segue aquilo que você acha que é bom. E aí lá na frente começa a ter os problemas, porque quando Deus não está, quem vai estar? É o inimigo que vai estar. Se você não chama a presença de Deus, é o inimigo. Ele não precisa nem chamar. Ele já se prontifica sem convocação. Mas Deus espera você chamar. Ele está longe? Não. Mas Ele te deu livre-arbítrio e Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. E aí você não chama e Ele fica na dele. Ele fica na dele. Você precisa chamar. Você quer ter por companhia o Espírito Santo, ou você quer chamar Deus somente na hora do sufoco, para apagar o teu incêndio? É uma decisão que você precisa tomar. Os seus propósitos são os propósitos de Deus? Estão alinhados com o propósito de Deus, ou são só seus propósitos? Os propósitos de Deus, quando você se coloca, aceita o chamado, você cria uma história, faz uma história com Deus, todos os propósitos de Deus se realizam na nossa vida. Eu vou repetir. Quando você está alinhado com os propósitos de Deus, todos os propósitos de Deus se realizam na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos eles se realizam na sua vida. Aleluia.
Você passa por tribulações? Passa. Mas Deus te tira de todas elas. Vem o vento? Vem. Mas você não é levada pelo vento. O mar está agitado, a tempestade chegou, mas Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Quando nós estamos no propósito, aquele tempo em que os discípulos de Jesus estavam naquele barco, eles estavam com Jesus. Aquela tempestade veio, Jesus dormindo, e eles apavorados e acordam Jesus, porque não dependia do braço deles, não dependia do poder deles, dependia de Jesus. E Ele nos deixou o Espírito Santo. Então hoje a gente chama quem? O Espírito Santo. Em nome de Jesus. Acalma essa tempestade. Senhor, acalma esse problema. Senhor, tira essa situação. Não é você partir para resolver como você acha que tem que resolver. É você fazer como Deus diz para você fazer. E a primeira coisa é chamar a presença dele. É ter uma vida real. E quarto, você foi escolhido por Deus, amado. Amém. Paulo, ele foi chamado, escolhido, a credencial foi dada a ele de apóstolo, para pregar o Evangelho. Você foi chamado, escolhido, para servir a Deus. Amém? Amém? Abra lá em João 15:16. João 15:16. Amém? Amém? Vamos ler juntos? Amém. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aleluia. Não foi você que escolheu a Deus. Não foi você que escolheu Jesus. Ele escolheu você e você já sabia disso. Já foi pregado sobre isso aqui. Mas Ele te escolheu para quê? Ele escolheu e designou para que dê frutos. Que frutos são esses? Almas para Jesus, frutos de justiça, frutos de amor, frutos de alma, frutos que Jesus veio dar para nós, de empatia, frutos de perdão, de se perdoar e perdoar o outro. Dê frutos. Ele não só chamou para que dê frutos, ele também designou. É uma ordem. É uma ordem. Então ele foi escolhido, nós fomos escolhidos para ser o quê? Agentes. Agentes dele. Paulo foi escolhido para uma grande obra. Ele tinha uma grande obra. Que obra era essa? Hã? A mesma obra que você foi escolhido. Ganhar, pregar o Evangelho e ganhar almas. Ganhar almas para Cristo. Isso vai ser falado sempre, porque é a nossa missão. Você está no trabalho que você está para quê? Hã? Para que você está no trabalho? Quem trabalha aí? Levanta a mão. Para quem que você vai ao trabalho? Qual é a designação para você no seu trabalho? Cada um tem a sua. De acordo com a sua função, você precisa cumprir tudo que foi designado e contratado para fazer. E ser luz onde você está. E ser luz onde você está. Isso aí.
A diaconização já completou aqui. E qual é a sua vontade em estar trabalhando? Qual é o seu desejo? Por que você trabalha? Porque você achou que o patrão precisa de você? Você é muito bonzinho, você foi lá ajudar ele? Não, para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Para ganhar do fruto do seu trabalho. Para poder, com o seu dinheiro, pagar suas contas, pagar seus compromissos, para você poder comprar coisas que você deseja comprar, se sobrar o dinheiro, né? Não é isso? E qual é, de acordo com os frutos que foi designado por Deus, para nós, na obra dele, qual é o nosso desejo final? De cumprir, para quem quer cumprir o chamado e aceitar a designação de produzir frutos de alma, de justiça, de amor, de perdão, cumprindo a palavra dele. Qual é o desejo final nisso? A salvação eterna. Sem isso, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Qual é o pagamento, qual é a recompensa de sermos credenciados de filhos de Deus e vivermos nesse mundo, abrindo mão dos desejos carnais, abrindo mão dos propósitos que não estão alinhados com o propósito de Deus? Qual é a finalidade disso tudo, de nós fazermos isso? Primeiro é a fé, que eu falei aqui inicialmente. Porque não é a tua cultura, não é o teu gênero, não é a tua formação. Não é. É a tua fé. Nós primeiro cremos em Deus, desejamos ser uma nova criatura e praticarmos tudo que o Senhor nos ensina, porque nós queremos, o nosso objetivo é receber a bênção nesse mundo. É isso? É ser abençoado, é Deus nos servir o tempo todo, é nós servirmos a Ele. Nós servimos a Ele. E quando nós servimos a Ele, nós servimos porque cremos. E o Salmos vai dizer, que as bênçãos seguem aos que creem. Você não precisa estar na igreja, você precisa crer em Jesus. Aqui você está seguindo os mandamentos de Deus para se encher, se alimentar, para você receber a palavra, você ter a palavra no seu coração, Deus falar com você, Deus te instruir para você poder viver lá fora, guerreando, tendo o poder de Deus para que você expulse Satanás da sua vida, expulse Satanás da sua família, expulse todos os principados e potestades. É poder de Deus. E qual é o objetivo final, amados? É a salvação eterna. Você não precisa vir aqui para pedir bênção, porque a bênção vai seguir você que crê. Amém. Deus sabe o que precisa. Ele diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não é isso que ele diz? Basta o dia o seu próprio mal. O que ele quer dizer? Basta o dia tudo que você tem que trabalhar para fazer. Tudo que você tem que correr atrás para fazer, tudo que você, mas sem mim nada podeis fazer. Nada podeis, vai ser cansaço, vai ser somente problemas, né? E é como nós vemos todas as nossas responsabilidades que nós queremos como problemas. A gente quer a responsabilidade. A gente quer uma casa, é responsabilidade. Aí a gente acha que pagar a conta é um problema. Aí a gente quer casar e acha que a família é um problema, acha que os filhos é um problema. Nada é um problema, tudo é solução. Desde que você tenha Cristo te instruindo. Se você não sabe como fazer, Deus instrui. E tudo está escrito. Porque Deus quer o melhor, amado. E Paulo, ele foi chamado por uma grande obra. E ele tinha um grande espinho na carne. Uns diziam que, até hoje diz que ele era epilético, outros dizem que ele tinha problema na pele, outros diziam que é porque ele não casou. Cada um acha de um jeito, mas a Bíblia não afirma o que ele tinha. Só sabemos que ele tinha um espinho na carne. Quem tem espinho na carne aqui? Só a Janete e o Jefferson. Eu tenho. Todos nós temos um espinho na carne. O fato de você querer
ser credenciado por Cristo, você deixar as suas vontades da carne, aquilo ali já se torna um espinho. Por quê? Você quer fazer, a carne está desejando e você diz não, e aquilo dói, e aquele desejo cresce, e você diz não, eu quero Cristo, eu quero falar, eu quero brigar, alguém está falando mal de mim, eu quero ir lá botar o dedo na cara dela, mas eu digo não, eu sou de Cristo, eu não vou fazer isso, eu tenho que mostrar outra face. A gente começa a praticar a palavra de Deus, mas isso vai sendo um espinho, porque você vai doendo, você até ser transformado totalmente para chegar ao dia glorioso de que será chamado. Você vai ter que dizer muito não para você, amado. E o primeiro não que você tem que dizer é: eu tenho que deixar as coisas do mundo para congregar. Eu tenho que deixar horário de TV, de celular para ler a Bíblia. Eu tenho que deixar de comer coisas que me façam mal para não destruir o templo do Espírito Santo que sou eu. Isso tudo é fácil? Não. Se torna um espinho, mas esse espinho precisa ser tirado. Só que de Paulo, Deus não tirou. Ele orou 3 vezes pedindo a Deus. Ele pediu 3 vezes. E o que Deus disse para ele? A minha graça. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia! Quando você diz não para as coisas que você deseja, Deus entra com o poder dele, você é aperfeiçoado. Quando você se nega a sua carne por Cristo, ele entra com o poder e é o poder dele que vai te aperfeiçoar. Você vai aprendendo o que é certo, e aquilo que você desejava, você não deseja mais. Aquilo que você falava que não agradava a Deus, você não fala mais, porque Deus vai aperfeiçoando. Você tem até vontade, você quer até partir para a briga, mas você segura, e você, aquele espinho ali, Deus vai aperfeiçoando pela tua vontade de fazer a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Eu tenho vontade de dormir, eu queria não vir domingo. Isso não é a minha vontade, tá? Eu estou dando exemplo, né? Porque eu tenho prazer de vir para a casa de Deus. Quer dizer que eu nunca estou cansada? Estou, mas eu tenho prazer de vir para a obra, fazer a obra de Deus. Então a vontade muitas das vezes é de não vir, a vontade muitas vezes é de deitar e nem orar. As vontades têm que passar e a gente dizer: Senhor, perdoa-me, eu não sei o que eu estou falando aqui, o que eu estou fazendo. E a vontade de Deus vai sendo gerada no teu coração. Daqui a pouco você não consegue mais dormir sem orar a Deus, sem falar com Deus. Você não consegue andar o dia todo sem falar com Deus. Você chama a presença dele. Ele é o teu companheiro diário, se você deixar. Aleluia. Aleluia. O meu prazer, o meu poder, quando você deixa Deus agir, ele entra com o poder dele. Aleluia. Aleluia. Aleluia, sabe por quê? Quando você quer fazer o que você quer sem ser a vontade de Deus, como eu falei, ele se afasta e o poder dele não se manifesta. E você não é aperfeiçoado, você vai viver fora da vontade de Deus. Se você vive fora da vontade de Deus, quem é que te pega na hora? É aquele que você talvez não acredite, né? Talvez não acredite que exista. Porque se nós acreditarmos mesmo, amado, a gente vai se esforçar para viver o melhor com Deus. Sim ou não? Amém. A gente vai querer sacrificar a nossa carne, os desejos, a concupiscência da carne. E aí Paulo conclui aqui, quando Deus diz isso para ele, Jesus aqui que está falando, diz para ele que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Ele está dizendo aqui o que Jesus diz, né? E aí ele conclui dizendo assim: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Aleluia. Ele está dizendo assim: eu sei que está doendo esse espinho, mas eu quero o teu poder. Eu quero a tua presença na minha vida. Eu
me glorio na minha fraqueza, porque só assim eu sei que o Senhor vai estar presente, estará derramando poder sobre a minha vida. Aleluia. Será que você deseja isso para a sua vida? Aleluia. E ele continua dizendo: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Quando sou fraco, eu sou forte, porque a força vem de Deus. Quando nós colocamos a nossa própria força, nós estamos fracos, porque não temos poder. Não temos poder. O poder é somente Deus que tem. E é Ele dando para a sua vida, para você cuidar da sua família, você cuidar de você, você poder trabalhar e você não ser um peso para ninguém, nem ninguém ser um peso para você, porque o amor de Deus está no seu coração. O amor de Deus está no seu coração pelas almas, pelo próximo. Aleluia, pelo que você faz, e você vai agradecer. Dá fraqueza, dá. Você tem que arrumar a casa todo dia, você tem que sair para trabalhar todo dia, mas também você ficar na cama todo dia também dá, amados. Então tudo que nós temos é bênção de Deus, amém? Mas faça tudo com Cristo. Ele tomou posse da credencial. Quem quer tomar posse da credencial de servo de Deus? Aleluia. Para isso nós precisamos verdadeiramente seguir Deus. Seguir, obedecer, seguir os propósitos dele. E sabe, nós não precisamos temer mal algum, Pai, amados. Nós não precisamos temer as nossas fraquezas. Não tema as suas fraquezas. Busque o poder de Deus. Se eu estou fraco, Senhor, me fortaleça. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, eu não estou conseguindo fazer isso. O Senhor me ajuda e Ele vai te fortalecer. Senhor, olha, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, eu não sei se isso, para mim, o meu coração, isso vai ser bom, mas se o Senhor sabe, então me mostra se está certo, se está errado. Aleluia. Sabe que no Antigo Testamento, o povo tinha uma cultura de quando acontecia alguma coisa dolorosa, alguma coisa que angustiasse, né? Alguma coisa bem séria mesmo, eles tinham o hábito de rasgar as vestes, né? Metia a mão na roupa e rasgava ali, porque eles não tinham, sabe por que eles faziam isso? Porque eles não tinham acesso a Deus, só os sacerdotes. Então eles andavam angustiados, qualquer coisa que aparecia, eles se desesperavam e rasgavam as vestes, porque ele não tinha acesso a Deus, Deus não falava com eles. E hoje, o sacerdote, ele não rasgava as suas vestes, ele não podia rasgar as vestes. Sabe por quê? Porque ele tinha o acesso a Deus. Ele falava diretamente com Deus e Deus falava diretamente com ele. E ele rasgar a veste significava ele tirar o poder e a autoridade de Deus sobre ele. Está dando para entender isso aí, irmão? Olha que profundo é isso aqui. Isso é muito profundo, irmão. E hoje, quando Jesus morreu lá na cruz, o que aconteceu? O véu se rasgou. O véu se rasgou. O véu que separava o povo do Santo dos Santos. Não tinha acesso a Deus, só o sacerdote. O véu se rasgou para quê? Para que você tenha acesso direto a Deus. Então hoje você não tem que rasgar as suas lamúrias, você não tem que rasgar a sua roupa, você não tem que ficar desesperado, você não tem que murmurar, porque se você murmura, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Está dando para entender? Porque hoje Ele nos deu livre acesso a partir da morte de Jesus para que você fale com Ele, para que você chame Ele, para que você queira a presença dEle, para que você aprenda as revelações da palavra dEle. Tudo que Ele ensina, você não está só se você não quiser. O Espírito Santo te acompanha e te dá a instrução de tudo que você perguntar. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia. Você não tem que rasgar a sua veste, amado. Será que você acredita nisso?
Será que você quer tomar posse de fato da credencial de servo de Deus? Sabendo que problemas surgem sim, dificuldades surgem sim, porque nós não somos Deus, mas nós temos um Deus. Que é fogo, que é poder. É um Deus que é fiel, que é justo e que Ele quer o melhor para você. Aleluia. Fica de pé aí, amado. Aleluia. Aleluia. Esse Deus que é o melhor para você. Abra lá em 1 Pedro 2,9. Aleluia, Deus. 1 Pedro 2,9. Nós vamos ler aqui algo que você já sabe. Você já sabe. A questão é, você tomou posse de credencial? Você decidiu mesmo ser espiritual? Amém? Alguém não achou? Vós, porém, vamos ler alto aí? Vós, porém, continue. Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade pública de Deus, A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou, as trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Eita glória! Vocês prestaram atenção no que você leu? Não Amém. esqueceram, vocês leram aí? Amém. Vocês tomaram posse disso? Vocês acreditam nisso? Será que vocês se consideram uma raça eleita? Eleito por Deus. Você precisa construir de fato essa história com Deus, esse chamado, para ser capacitado, porque Ele diz: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar, para proclamar, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não te tirou das trevas para você andar com elas. Ele não te tirou de lá e te trouxe para a luz dele para você continuar reclamando, murmurando, fazendo o que você quer. Se você quer ter credencial de Deus mesmo na tua vida, nós temos que viver a luz de Cristo em nós, manifestando o poder de Deus. Aleluia. Um pouquinho antes aí em Hebreus 4,16. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4,16. O que ele diz aí? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. A graça de Deus agindo em nós. Mas nós precisamos nos achegar confiadamente, confiantemente em Deus. Aleluia. Isaías 64:4. Isaías 64:4 lá. Depois de Salmos, Provérbios. Aleluia. Isaías 64. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aleluia. Aleluia. Você espera no Senhor? Amém. Antes de tomar as suas decisões carnais, você espera a decisão de Deus. Você espera que Deus te acompanhe, você chama Ele. Então se liga, igreja. Deus está falando com você nessa manhã. Eu quero te dar a credencial. Eu quero que quem tem a credencial permaneça com a minha credencial, mas não viva blasfemando, não viva olhando para os defeitos do outro, não fique fazendo nada que desagrada a Deus. Perdoe o próximo, que Deus te perdoa. Desde que o próximo conheça Jesus através de você, e você receberá tudo que Deus está falando. E Deus trabalha por você, trabalha para que você tenha uma vida abençoada, sua família seja abençoada, sua descendência seja abençoada. Viva a graça e o poder de Deus na sua vida, amado. Viva! Olha que presente maravilhoso que Deus nos dá nessa manhã. Deus tem nos dado através da tua palavra e tem agora testificado através da mensagem. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, ouça o que o Espírito está falando para você. Deus está requerendo avivamento na tua vida, poder de Deus na tua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Junte com o teu irmão aí. 1, 2, par, para orar, um pelo outro. Você vai orar pedindo avivamento para a igreja, para a vida dele. Você vai orar para que Deus toque na vida dele. Aleluia. Irmão com irmão, irmã com irmão. Aleluia. Tem a da Thaís aqui, diaconisa, vem para... Não, diaconisa, vem para Thaís. Sandra, procura alguém que está sozinho. Amém? Vamos orar? Você entendeu a mensagem? Você quer, de fato, a credencial? Junto, misturado? Então clame a Deus. Você vai orar pela irmã, a irmã vai orar para você, pedindo a Deus que o poder dele seja manifesto, que haja avivamento, que haja crescimento espiritual, que a credencial nunca se apague, nunca seja retirada, em nome de Jesus. Vem cá, avivar, Senhor Jesus, na vida dela, Senhor Jesus, aviva cada minuto, Senhor Jesus, as coisas na vida dela, o ministério dela, Senhor Jesus. Senhor, vai colocando no coração dela toda e qualquer bênção que ela necessita, Senhor, nesse momento, que ela cresça espiritualmente, que ela venha ser serva fiel, que a cada dia, Senhor Jesus, ela se encha do teu poder, da tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, faz a diferença na vida dela, Senhor Jesus. Coloca, Senhor Jesus, a cada dia, meu Pai, uma unção especial, uma unção de cura, de libertação, uma unção de avivamento, Senhor Jesus. Que ela cresça, Senhor Jesus, na graça, no conhecimento, Senhor, porque és o Senhor onipotente, onipresente, Senhor. E sabemos que neste momento o Senhor está aqui, Senhor, nos ungindo, nos transformando, nos mudando, Senhor, nos agraciando com a tua palavra, Senhor, em teu nome, Senhor, e te agradecer. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Deus. Senhor, teu povo está orando, teu povo está clamando, Senhor. Deus, abre o entendimento, completa, Senhor, a tua palavra no coração de cada um, para que possamos viver o melhor de ti, para que possamos, ó Deus, viver essa história contigo de fato, Senhor. Uma história que não pertence a esse mundo, porque é uma história espiritual, é um relacionamento espiritual, mas que se concretiza através do chamado, através, Senhor, de cumprir os seus propósitos na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Venha, Senhor, acrescentar na vida de cada um aquilo que é necessário, Pai, para que possamos viver o melhor de Ti. Então fortaleça, tira tudo aquilo que tem separado, Senhor, ó Deus, porventura tem separado alguém de
Ti, Pai, que possamos estar totalmente debaixo da Tua luz, da Tua direção, Pai, em nome de Jesus. Venha restaurar, Senhor, os corações nessa hora, venha restaurar os lares nessa hora, venha restaurar a vida espiritual de cada um nessa hora, venha se manifestar, Pai, porque Tu és o Deus, Pai, que é fogo que consome, mas Tu és o fogo também, ó Deus, que aviva, que transborda, Pai, em nome de Jesus. Queime em nossos corações a fé em Ti, Pai, o amor por Ti, Pai, o amor pela essa obra tão grandiosa, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos, Deus, e profetizo sobre a vida de cada um, avivamento, crescimento espiritual, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Você quer o fogo do Espírito na tua vida? Amém. O fogo do Espírito no teu lar? Então vem louvar aqui. Aleluia, aleluia. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Ela de fogo, é de Jeová, destronadas no vazio, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, é de Jeová, destronadas no vazio, não consigo parar. Ela vareda de fogo na vareda, ela vareda de fogo na vareda, ela vareda de fogo na é o nosso Deus, é o Deus que tem proposto tantas coisas maravilhosas para nós. Não deixe que as coisas desse mundo te peguem, te carreguem, te desviem. Permaneça firme com Jesus, amém? Porque Ele é poderoso.
poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Quem quer a credencial de Deus aí? Aleluia. Quem já tem a credencial de Deus aí? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, vamos orar. Aleluia. Não esqueça que você tem um chamado. E o melhor é agradar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Oh, glória. Fiquei até com calor aqui. Aleluia. Fogo desceu. Graças a Deus, né? Por mais esse culto que o Senhor nos confere. Senhor, nosso Deus, amado Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por estarmos na Tua casa, em união com os nossos irmãos, corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo. Muito obrigado pela palavra abençoada que veio de encontro aos nossos corações, Senhor, nos abençoando, trazendo vida, Senhor, acendendo em nós cada vez mais a Tua chama, Senhor. Oh Deus, que nós possamos ter uma tarde abençoada, um almoço abençoado, Pai querido. Guarda-nos, nós que estaremos partindo para o evangelismo daqui um pouco mais, Senhor. Nos dê uma boa palavra para aqueles que estão necessitados, Senhor. Nos fortaleça, Senhor, que nada venha atrapalhar, interferir nessa missão, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa tarde, a nossa noite, a nossa semana, Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em segurança, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos hoje para sempre. Digam amém. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos. Mulheres, a alegria do Senhor é a nossa força. Quem está forte aí? Faz assim, ó. Então deu glória a Deus aí, bem.